Oi, Priscila, tudo bom? Olá, tudo bem, Cecília? Tudo bem comigo? E você? Tudo bem. Se apresenta para quem está nos escutando, Priscila. Fala de onde você é, o seu nome, fala o que você quiser para se apresentar. Tá bom. Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, eu moro no Rio de Janeiro, Zona Norte, e estou muito feliz porque conquistei a maior vitória que eu poderia conquistar esse ano, que é ter alta do tratamento do medo de direção. Conta para mim como era a sua vida antes de dirigir, antes de entrar no Instituto Belina. Como é que era a sua vida? Como é que você desempenhava a sua rotina do dia a dia? Então, a minha rotina era toda com ônibus. Na época que não tinha Uber, eu pegava táxi quando precisava sair à noite ou quando precisava ir ao mercado e vinha com muito peso para casa. Quando surgiu o Uber, eu utilizava o Uber, mas realmente era um pouco complicada. E na verdade, não dirigir fazia com que eu tentasse organizar toda a minha vida em torno do ônibus, na verdade. Eu lembro que quando eu fui morar sozinha, fui procurar apartamento, eu quis um apartamento que fosse próximo dos pontos de ônibus, que tivesse pontos de ônibus, que passassem ônibus, né, bastante diversos. Quando eu passei para o meu concurso, né, para o Pedro II, que tem várias unidades no Rio de Janeiro, eu escolhi uma unidade que fosse no contrafluxo do horário do trânsito, para que eu pudesse pegar um ônibus mais vazio. E aí tinha o transtorno de demorar para chegar, demorar para voltar para casa. Eu sou professora, então, em geral, eu carrego muito peso mesmo para o trabalho, e aí carregar os livros, carregar redação, prova, realmente era um pouco complicado. E quando apareceu o Uber, né, eu pensei, uma praticidade, mas nem tanto, né? Porque havia momentos em que eu pedi o Uber, aí 2, 3 cancelavam. Ou então a taxa estava muito alta devido ao horário, à procura. Eram vários transtornos, mas que eu tentava me convencer de que não era tão problemático assim, para disfarçar o medo que eu não sabia que era tão grande em mim, né? Para mim, o medo de direção era... Não dirigir era uma opção. Depois, com o tratamento, eu percebi que realmente era um medo. Eu me lembro que você decidiu fazer o tratamento dentro de um ônibus. É verdade, verdade. Eu decidi fazer, eu estava num ônibus e aí passando aquele perrengue muito, muito cheio, eu com muitas bolsas, e também um acontecimento que me fez ver que eu precisava de fato dirigir foi quando o meu companheiro se acidentou em 2021. Ele fraturou o calcanhar, e ele é que tinha o carro e ele gostava muito de dirigir, né? Então eu não me preocupava em dirigir. Na verdade, eu fui tirar carteira em 2019. Eu tentei aos 20 e pouquinhos anos, não consegui, não passei na prova, e aí desisti. E em 2018 fiz todo o processo, em 2019 peguei a carteira de motorista, mas aí depois também nunca mais peguei num carro. O que você fez antes, exatamente? Porque todo mundo tem essa curiosidade. Tem pessoas que acham até que meu tratamento é para quem já dirige. Então, vamos esclarecer isso. O que você fez antes, o que você dirigiu antes de vir para o Instituto Belina? Então, eu não tinha prática de direção nenhuma. Eu tirei carteira em 2019, depois disso, guardei a carteira no meu armário, e aí passou 2019, 2020, aí 2020, isso tudo sem dirigir nada, nada. A última vez que eu dirigi foi na prova para tirar a habilitação em 2019. E aí passou esse tempo todo. Em 2021, meu marido se acidentou, e aí eu pensei, caramba, e ele ficou meses, né, sem colocar o pé no chão, com um tratamento muito rigoroso e tudo mais, e a gente com o carro na porta, e eu tendo que ir ao mercado, ele tendo que ir periodicamente ao médico, fazer as revisões, e a gente dependia de amigos, né, para levar a gente. Eu ficava morrendo de vergonha, né, porque eu tinha o carro na porta e eu não dirigia.
eu ia no mercado, ou eu vinha carregando o carrinho de feira com as coisas do mercado pela rua, eu tinha que pegar Uber, eu tinha que pegar táxi. De fato, era um transtorno mesmo. E aí eu pensei, bom, eu já ouvi falar em aula que instrutor dá para habilitado, vou procurar um lugar. E aí eu procurei um instrutor que oferecia pacote de 10 aulas, 12 aulas, ficava 1h30 com a gente, cada aula, e prometia que ia me fazer sair dirigindo para tudo quanto é lugar. Só que era muito curioso porque toda vez que se aproximava o horário da aula, né, e isso da primeira até a 10ª aula, eu perdia a fome, eu sentia muito nervoso, eu ficava tensa. Quando eu entrava no carro, assim, me dava vontade de sair, eu sentia uma tremedeira, era assim um sofrimento assim indescritível, né? Mas eu estava lá, eu queria fazer. E como eu fiquei 2 anos sem dirigir nada, eu tinha até esquecido como se passava a marcha, eu não sabia nada, nada, nada. E aí a gente ficava 1h30 durante as 10 aulas e a gente ia para tudo quanto é lugar. Assim, quem é do Rio de Janeiro conhece, né? Avenida Brasil, Linha Amarela, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, Zona Sul. A gente ia para todos os lugares com trânsito e tudo mais, mas eu não tinha a menor confiança, né? E aí chegou e tinha dificuldade muito de passar a marcha e tudo mais. E aí, quando chegou no dia da 10ª aula, eu perguntei a ele, você pode... Eu não estou me sentindo segura ainda, você pode... eu acho que vou precisar de mais aula. E ele, não, eu acho que agora você precisa pegar com seu marido e também depois pegar o carro sozinha, porque agora a prática vai te ajudar. Só que eu não sentia a menor confiança, tinha muito medo. Só que aí pensei, bom, ele falou, eu vou tentar, né? E aí eu saí com meu marido... E aí eu estava completamente crua, morrendo de medo, muito nervosa. Eu acho que eu até sabia um pouco o que eu tinha que fazer, mas o nervosismo me nublava a minha mente, assim, não me deixava raciocinar, não me deixava pensar. E aí cometi vários erros, né? Saí da minha faixa, em risco de causar um acidente, não conseguia sair com o carro quando o sinal ficava verde, e aí o meu marido ficou muito nervoso, com medo de eu causar um acidente. Eu lembro de um momento em que a gente estava, né, juntos, assim, ele no carona e eu dirigindo, e eu chorei, assim, pedi para ele trocar de lugar comigo, e ali eu senti uma frustração muito grande, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que dirigir não é para mim, né? E aí eu meio que me conformei, né? Aquela tristeza, aquela coisa, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que dirigir é só para as pessoas realmente que nasceram com um talento especial, né? E aí, só que ficava sempre aquela frustração, né? Dentro Você de mim. continuou pegando o carro com o seu marido ou encerrou ali depois das aulas? Encerrei ali. Foram só 2 vezes para nunca mais. E aí parei mesmo. E aí passou, né, 2021, 2022, e aí eu conversando com uma vizinha, até uma vizinha que mora no andar de baixo do meu, ela falou, olha, eu tenho uma amiga que ela fez o tratamento no Instituto Cecília Belina, por que você não procura? Mas aí eu fiquei assim, eu não sei, porque eu já fiz com o instrutor e não deu certo, eu não sei se vai dar e tal, mas eu pensei, vai ser a minha última tentativa. E aí eu procurei no Instagram, só que aí eu soube que não tinha mais aula ao vivo, era só aula online. Aí eu já fiquei meio assim, aula online, porque eu acreditava que um tratamento tinha que ter um instrutor ali comigo no carro, né? Eu fiquei pensando, gente, não É sei. muito importante você falar para quem está nos escutando, porque todo mundo acha que tem que ter um instrutor do lado para você evoluir. Conta isso para as pessoas que estão nos escutando, Priscila. Não, realmente não precisa, e é até melhor que não tenha ninguém do lado, porque não tendo ninguém do lado, eu acho que acelera o processo de ganho de confiança mesmo, assim. Eu confesso que a primeira vez, né, eu fiz a entrevista com a Cecília, eu tinha 2 reservas, né, em relação ao tratamento. Uma era ser online e não ter instrutor, e a outra era ser terapia em grupo, porque eu não gosto de fazer nada em grupo. Eu já Então, faço. espera um pouco. Então, vamos ver as reservas.
ser online atrapalhou alguma coisa? Nada disso, muito pelo contrário. Foi ótimo que eu conheci pessoas de outros estados, assim, e foi um aprendizado muito grande, né? Foi muito bom. E Enriqueceu muito. agora fala do grupo. Então, aí eu tinha resistência em relação a grupo, porque eu detesto fazer coisas em grupo, e eu já faço terapia com psicóloga há muitos anos, né? E é individual e tal. Aí eu fiquei pensando, ai, gente, terapia em grupo, não vou ter paciência. Mas aí eu fiz entrevista com a Cecília, ela me explicou, né, as vantagens da terapia em grupo, e aí eu quis dar uma chance. E aí, na primeira sessão, eu vi que realmente era maravilhoso, porque a gente finalmente. Primeira sessão, você já percebeu que era diferente, que poderia dar certo? Já percebi. Eu lembro muito bem que eu entrei quando tinham a Cecília e a Vanessa. Elas estavam no processo já avançado e tudo, né? E aí, na primeira sessão, assim, eu senti uma simpatia tão grande por elas, assim, uma generosidade delas de compartilhar a experiência, de aconselhar, sabe? E, assim, eu encontrei pessoas que entendiam o meu medo, porque para quem não tem medo, quando eu falava assim, ai gente, eu dei uma volta no quarteirão, e eu saía assim, esfuziante, feliz, as pessoas olhavam para mim assim, e elas tentavam disfarçar, assim, pô, que bobagem, né? Uma pessoa dar uma volta no quarteirão de carro e acha que isso é uma grande vitória. Então, assim, só quem tem medo entende. E aí eu percebi que é muito bom a gente estar em grupo, porque você fala com pessoas que passam por aqueles sentimentos que eu passei, né? Que eu estava passando. E isso faz a gente entender que é compreendida, né? E um apoia o outro. Então, eu vi que realmente era um método muito eficaz, muito eficiente mesmo. Tá. Então, além dos encontros em grupos, que são semanais, existem as tarefas, que é o terror de todo mundo, tá? Você, como você disse, a sua prática era somente as 10 aulas, né? E a prática da autoescola. Como é que você começou as tarefas? Sozinha? Como é que foi começar as tarefas para chegar aonde você chegou hoje, que é dirigir para todo lado? Então, inicialmente foram dois desafios. O primeiro era convencer o meu marido que ele tinha que sair do carro, tinha que estar sozinha no carro, porque ele tinha muito medo, ele não confiava, ele tinha medo que eu estragasse o carro e que causasse um acidente, também me colocasse em situação de risco. E o segundo desafio era eu acreditar que eu poderia ser capaz, porque o meu medo era até de ligar o carro, virar a chave do carro e ouvir o motor fazendo barulho, aquilo me causava assim, um terror tão grande, porque eu achava que o carro ia sair desgovernado, eu não ia conseguir controlar aquela máquina. Tinha Você muito. tinha sensações físicas, Priscila? Eu tinha tremedeira na perna, eu tinha vontade de chorar, eu perdi a fome, eu senti um pouco de enjoo, eu sentia quase ataque cardíaco mesmo, assim, era uma coisa muito, muito séria, assim, não sei se seria um pânico, né, porque eu não tenho síndrome do pânico, não sei se seria algo semelhante a isso, mas era um medo, assim, muito grande de me paralisar e querer sair daquele lugar, desconforto, assim, imenso, físico e mental mesmo. E aí, quando a Cecília falou que eu tinha que fazer as tarefas, que a primeira tarefa seria dar a volta em um quarteirão, e sozinha, né? Porque se tivesse alguém do meu lado, eu estaria pegando a confiança daquela pessoa, né? Não estaria desenvolvendo a minha autoconfiança. Fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Até desligar o carro eu tenho medo e tal. Mas aí eu conversei com o Alessandro, né? Ele seria o meu anjo, né? Porque a questão do anjo também é muito legal. A pessoa que fica do lado de fora, né? E se houver algum problema, a gente liga para a pessoa, ela vem nos ajudar. E aí eu falei, e eu não tirava nem o carro da garagem. Então, assim, eu quero muito frisar para as pessoas que vão ver que eu não dirigia nada. Não dirigia nada, 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 nada. Esqueci como é que passava a marcha, tive que olhar de novo lá para o câmbio, aí ele me explicou, ó, passa assim, passa assado, eu falei, tá bom. Lembrar dos pedais de freio, acelerador e tal, enfim. Aí ele tirava o carro da garagem para mim, colocava na posição, aí a gente foi procurar também
um quarteirão tranquilo, porque eu moro aqui atrás da Dom Helder Câmara, então é um lugar de muito fluxo, muito trânsito e tal. Aí a gente achou um quarteirão que eu falo hoje em dia que é quarteirão de criança, né? Que é o quarteirão onde tem uma escola municipal. Então tem só a escola municipal, então ele é pequenininho. Mas até para andar ali eu morri de medo. Eu lembro até hoje, assim, que aí quando ele. Dá até vontade de chorar quando eu lembro, que quando ele saiu do carro, né? Eu ajeitei o banco, ajeitei os retrovisores, botei o cinto, né? E aí eu pensando, caraca, chegou a hora, assim, eu preciso dirigir. E aí eu lembro que a minha vontade era de chorar e de sair correndo, mas eu pensei, não, aqui eu preciso, eu vou conseguir, eu vou devagar, mas esse é o primeiro passo para eu vencer esse medo, porque é uma coisa que eu quero muito para mim. E aí eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu fiz o quarteirão em segunda marcha, assim, mas pelo menos eu cumpri, né? E Que aí legal, que emoção legal que veio aí no dia da tua alta, na semana da tua alta, você lembrar isso. Que legal, Priscila, que emoção bonita, e você lembrar isso com tanto carinho, está com tanta vontade de passar isso para quem sofre, porque o medo de dirigir é um sofrimento, né? Para quem sofre, para quem tem a vida paralisada por causa disso. Exatamente, porque e essa mensagem que eu queria deixar para as pessoas, assim, a gente sente desconforto, a gente sente vontade de desistir, sente muito medo, mas assim, eu queria muito que as pessoas soubessem assim que vai ser fundamental enfrentar esse medo que é muito, muito, muito doloroso, mas assim, quando a gente enfrenta e a gente consegue ultrapassar aquela tarefa, a gente se sente tão capaz. E esse é o primeiro passo de uma conquista que vai ser fundamental, né, para a nossa vida. Então, assim, vale a pena sentir esse desconforto, acolher esse desconforto, respirar fundo e seguir em frente. O grupo ajuda neste momento? Muito, 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 muito. Porque as pessoas começam a compartilhar as suas histórias, e a gente vê que são muitas histórias parecidas. E o legal do grupo também é que cada pessoa está num estágio, né, do tratamento. Então a gente consegue ver, né, que a pessoa que tinha aquele medo assim tão paralisante no início já está lá no final, dirigindo para tudo quanto é lugar, colocando o carro na própria vida, né, fazendo as suas atividades utilizando o carro, e isso é uma inspiração para quem está no começo, né? Tudo bem que a gente desconfia inicialmente, nossa, essa pessoa não tinha tanto medo quanto eu, não é possível. Mas aí depois, quando a gente vai Aí, quando a gente vai avançando as etapas e as tarefas, a gente percebe que, caramba, é verdade, assim, eu estou conseguindo, a minha ansiedade está diminuindo, eu estou avançando, assim, e é tão gostoso, assim, a gente se sente mais capaz, a gente se sente mais segura, e isso transparece também nas outras áreas da nossa vida, né? Então, é uma coisa muito legal. Eu me lembro quando eu pedi para você sair desse quarteirão que virou um porto seguro, né? O quarteirão que você chama de quarteirão infantil, né? E ir para o seu quarteirão. Aí assumir. Eu me lembro que você falou: não, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, deixa eu aqui. Como é que foi essa passagem desse quarteirão infantil? Eu nunca vou me esquecer disso. Do quarteirão infantil para o quarteirão de adulto, que era realmente o quarteirão da sua casa. Então, foi difícil, porque o meu quarteirão era um quarteirão imenso e era uma rua de mão dupla, eram ruas de mão dupla numa parte, aí virava rua de mão única, e aí muitos carros estacionados nas calçadas, porque aqui Rio de Janeiro é uma zona, né? Isso aqui é um trânsito selvagem. E aí passava ônibus também numa rua em que tinha carro estacionado, e aí estreitava a rua de mão dupla. Então foi muito difícil, assim. E eu lembro que sábado era um dia mais complicado ainda. Eu, em geral, fazia as tarefas iniciais nos finais de semana, né? Porque meu marido trabalhava, eu também. Eram os dias mais tranquilos para a gente, no momento em que eu precisava ainda dele, né? Como anjo. E aí eu lembro de uma vez como eu não tinha ainda noção do espaço que o carro ocupava na via,
eu lembro de uma vez que eu estava fazendo o meu percurso, e aí estava já no final, e aí veio um ônibus no sentido inverso, e aí eu tive que encostar, né, num espaço ali pequeno, em que havia 2 carros estacionados, mas aí eu encostei, aí depois para sair eu tive dificuldade de sair, aí encostei no carro da frente, tive que chamar meu marido, que eu não tinha ainda domínio, né, da embreagem e do freio, mas foi um processo difícil, mas depois eu fui dominando também, né, causava ansiedade, mas assim, ir progredindo nas tarefas é fundamental. Uma outra mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que problemas vão acontecer. A gente vai encostar no carro do colega, a gente pode esquecer, às vezes, de ligar uma seta, tomar uma buzinada, mas eu acho que isso não deve... Acho não, né? Tenho certeza que isso não deve fazer com que a pessoa se desanime, né? Porque no início os erros eles vão acontecer, é natural, porque a gente está ali aprendendo, adquirindo habilidade, automatizando os processos que são muitos, né? Realmente, eu acho que para quem, né, como eu, é muito perfeccionista, né, não admite errar, é muito difícil esse início também, porque são muitos comandos que a gente tem que fazer ao mesmo tempo ou sucessivamente. Então, assim, para automatizar tudo isso, leva muito tempo e muita prática. E se a gente está começando, é natural que a gente erre. Mas o que eu acho muito legal é que o método ele vai progressivamente. Então, assim, é um quarteirão, são 2 quarteirões, porque isso vai dar tempo da gente ir pegando prática e dirigindo devagar, porque se a gente dirige devagar, né, como você sempre falava, o risco de causar um acidente é muito menor, né? Dá para a gente frear, dá para a gente, né? Então, assim, problemas vão acontecer, mas isso não pode nos impedir de continuar nas nossas tarefas e continuar progredindo. É importante falar nessa parte, né, que, por exemplo, você falou, eu não tinha o domínio da embreagem, você tinha o domínio da embreagem, mas quando a ansiedade aumenta, porque você já tinha encostado, ou você estava muito perto do outro carro, a ansiedade aumenta. Conforme a ansiedade aumenta, você esquece o que você sabe, né? E aí, essas tarefas, essas exposições, esse enfrentamento faz com que a ansiedade também abaixe. Então, a ansiedade abaixa e a prática aumenta. E é nesse jogo que a gente vai indo, né? E você falou com tanta propriedade que é difícil, mas é possível. Né? E eu nunca falei nas minhas entrevistas qualquer que seja, ou depoimento de vocês, que é fácil. Eu nunca falei, porque não é fácil, né? Não é o que os instrutores falam, porque enquanto você está com o instrutor, você está com a confiança da pessoa. Então, não adianta, a gente tem que desenvolver a confiança de vocês, e a confiança é psicológica. Então, você relatou assim de um modo muito, muito, muito ímpar o que são desenvolver essas tarefas. E depois que acaba essas voltas no quarteirão, tal e coisa, o que começa a acontecer, Priscila? Aí começam os objetivos, que são as tarefas que definem que a gente precisa ir a certos lugares, né? A gente elenca 10 objetivos específicos e aí a gente vai cumprindo, assim. E aí a ansiedade vai aumentar um pouquinho, que a gente sai do quarteirão, mas depois é muito bom porque a gente acaba colocando na direção um caráter realmente funcional, porque, em geral, as tarefas básicas, né, por exemplo, as minhas, era ir ao mercado, era ir à casa da minha avó, era ir ao trabalho, era ir aos shoppings aqui que ficam nas proximidades, um mais próximo, outro mais distante. Então, aí é legal porque a gente dá a tarefa, né, que vira o objetivo, um caráter mais funcional, e aí a gente vai vendo assim, caramba, como a gente ganha tempo e agilidade, né, fazendo essa tarefa. Mas aí os desafios aumentam também, né, porque aí a gente tem que lidar com um trânsito, às vezes, mais pesado, né, situações complicadas, mas o legal que a prática vai dando para a gente é que a gente vai lendo melhor o trânsito e conseguindo antecipar, né? Não, ali na frente acho que está dando algum problema, deixa eu
deixa eu me antecipar aqui, o que eu posso fazer em termos de direção defensiva e tudo mais. Claro que isso aos pouquinhos também, né? E aí, quando a gente pega realmente o trânsito do dia a dia, a gente também tem que ter muita paciência com a gente e não ficar com medo do motorista apressado, que fica buzinando, que fica reclamando que a gente cometeu um deslize aqui e ali, porque tudo isso é natural e faz parte, assim. Vai ter o apressadinho, vai ter o motorista que vai querer sair na contramão, vai ter a moto que vai querer cortar a gente, vai ter o ônibus que vai querer cortar a gente, mas a gente atento ali e fazendo a nossa parte, né, para poder desviar dos problemas e não se sentir pressionado com os apressados, né, que querem que a gente até às vezes passe do limite de velocidade, a gente consegue conduzir bem a situação. Assim, é respirar fundo e ir, e quanto mais prática tiver, mais tranquilo vai ser, né, o percurso, o trajeto. Durante o tratamento, você teve um problema muito grande com a saúde da tua avó, que você precisou começar praticamente todo dia na casa da tua avó. O quão foi importante estar dirigindo nesse momento? Nossa, foi fundamental, assim, e foi muito curioso, porque a minha avó teve uma fratura de fêmur ano passado, né? Eu estava mais ou menos no meio do tratamento, estava começando os objetivos ainda, né? Uma coisa bem devagar. E aí, quando ela fraturou esse fêmur, eu era a pessoa, né, com quem ela mais contava, né? Então toda a responsabilidade ficou praticamente nos meus ombros. E ela mora a meia hora de distância de mim, né? Então eu tinha que ir lá diariamente. E aí eu lembro que chegou um momento em que eu até cheguei a participar das sessões lá na casa dela, e aí eu até pensei, caraca, eu vou ter que trancar, né, o tratamento, como é que vai ser agora? Eu vou precisar ficar vindo aqui. Mas aí eu lembro que você foi ótima, Cília, que você falou, não, Priscila, começa a dar voltas no quarteirão aí da sua avó, pega no carro, não deixa de pegar, porque eu fiquei tanto tempo assim envolvida com os cuidados dela, que eu acabei ficando acho que um mês ou dois sem dirigir. E quando a gente perde essa prática semanal, parece que o medo vai voltando, parece que o cérebro esquece de tudo que a gente aprendeu. Sim, porque ainda não está consolidado, ainda não está totalmente automatizado o volante. Você está no processo de automatização, aí você para, sim, o medo vai voltando, o medo vai tomando conta, né? Seu cérebro vai esquecendo as coisas boas que estavam acontecendo, né? E aí foi aí que você até faltou bastante, foi um período bastante conturbado, e aí você conseguiu começar a ir na casa da tua avó de carro? Consegui ir na casa dela de carro, consegui ir ao mercado, aí eu ia ao mercado, ia para a casa dela para levar as compras, aí eu voltei a trabalhar, né? E aí eu saía do trabalho, ia ao mercado, ia para a casa dela, voltava. Teve um período também que ela tinha que fazer curativos diários, né? Eu que trocava os curativos, eu ia para lá de carro também. Então, inicialmente, o acidente dela me pareceu um fator que faria com que eu atrasasse o meu processo, mas graças à sua orientação, Cecília, aquela situação adversa e difícil pela qual eu estava passando, na verdade, foi um elemento que me motivou e acelerou esse processo também, que eu precisava usar tanto carro, e eu fico pensando, caramba, se eu tivesse que fazer tudo de ônibus e de Uber, eu ia estar louca, assim, sabe? Então, foi uma situação difícil, mas que acabou me impulsionando, e a sua orientação, né? Não, onde você estiver, você pega o carro, o que você tiver que fazer, você faz de carro, porque isso vai te ajudar também nos dois lados, né? Tanto para auxiliar minha avó, quanto no meu tratamento, assim, e realmente foi muito positivo. E quem é a Priscila hoje? Como é que está a Priscila hoje, que já está indo a todos os lugares de carro, que vai ter alta na próxima, daqui 2 semanas? Eu costumo fazer essa entrevista, gente, um pouco antes da alta mesmo, porque, como você viu, a emoção ainda está muito presente. E é gostoso passar essa emoção para quem está assistindo, para quem precisa tomar coragem
para começar um tratamento desse. Então, como é que você está hoje? Conta para a gente. Eu estou quase estourando um champanhe de felicidade, porque eu estou me sentindo mais confiante, mais capaz. Eu era uma pessoa muito insegura, assim, e eu acho que essa insegurança ela diminuiu bastante, sabe? Então, eu estou me sentindo mais segura, mais capaz. Eu estou mais paciente comigo mesma em relação aos erros que eu cometo, que eu era uma pessoa que me cobrava muito. Hoje em dia eu consigo entender que os erros são possíveis, que eles acontecem e que eu falho como todo ser humano e que isso não me desabona enquanto pessoa. E me sinto muito mais confiante e a minha ansiedade em relação às outras áreas da minha vida também tem diminuído. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Isso no trabalho também me atrapalhava bastante, porque eu ficava tentando prever todas as situações possíveis, e aquilo me causava um estresse, uma angústia prévia, drenava a minha energia, né? E hoje em dia eu tenho me sentido menos ansiosa, mais confiante, com uma visão mais positiva em relação à vida, sem tanto medo, né, do que pode acontecer. Tem uma frase muito legal que eu já vi num dos vídeos que você gravou, que eu acho que é assim, o medo de direção tem a ver com o medo da vida, né? Porque o medo muito grande que as pessoas que têm medo de dirigir apresentam é porque o trânsito é muito instável, né? Como você sempre fala, e é verdade, a gente comprova isso na prática, né? A qualquer momento tudo pode mudar, é uma situação que a gente não pode controlar, e o ansioso quer controlar todas as etapas de um processo ou de uma situação, né? E isso é impossível. A gente tem que saber lidar ali no momento com o que vier, né? Isso para o ansioso é o caos. A gente quer tudo planejadinho dentro do roteiro. Então, ajudou a baixar a minha ansiedade em relação a outros aspectos da vida, me ajudou a me sentir mais segura e confiante, né? A minha autoestima melhorou bastante, e hoje em dia eu me permito errar e não ficar me crucificando pelos meus erros tanto quanto antes. E o marido hoje confia em você? Nossa, confia! Olha, realmente, Cecília, eu acho que você faz milagre, porque o Alessandro, não sei se posso falar o nome dele, eu posso, né? O meu companheiro, ele não acreditava em nada, assim, sabe? Assim, ele não deixaria a chave do carro dele na minha mão por nada. E aí ele me deu ele me causou uma grata surpresa no sábado retrasado, fomos ao aniversário da mãe dele, a mãe dele mora em Mesquita, e aí a sobrinha ia fazer um almoço de aniversário. Só que naquele dia ele teria uma reunião à tarde. Então a gente foi para o almoço, ele foi dirigindo, e aí a reunião era às 4 horas, demorou muito, né? E então a gente ficou até a noite e tudo. E aí, quando a gente voltou para casa de carro, somente eu e ele, estávamos no carro, ele falou assim: Poxa, eu devia ter falado para você levar minha mãe em casa, enquanto estava na reunião, para ela não ficar muito tempo, porque ela já é idosa, né? Ficou muito cansada e tal. E aí eu fiquei surpresa, porque assim, eu não conheço muito a Baixada, né? Não saberia dirigir por ali. E aí ele ter essa confiança de eu levar a mãe dele de carro à tarde, em casa, e depois voltar. E aí eu falei com ele, mas eu não conheço o caminho. Ele falou, não, você botava no GPS, no Google Maps. Então, assim, eu acho que esse é o maior sinal de confiança, né? E aí eu pensei, caramba, hoje em dia ele me vê como uma motorista, né? Coisa que seria impensável antes de eu fazer o tratamento do método Cecília Bellina, assim. Então, realmente, eu sempre falo que a Cecília faz milagre. E a tua última tarefa foi diferente, porque ela passou a não dirigir mais com ele no carro, porque ele era muito crítico, ele cuidava muito do carro, ela passou a... E a última tarefa foi dirigir com ele no carro. Conta como é que foi? Ai, foi. Eu fiquei bastante nervosa, cometi uns errinhos primários, mas a Cecília até me alertou sobre isso antes, né? Ela falou: olha, você vai estar com ele no carro, ele é uma pessoa cujo julgamento você leva muito em consideração, né? Porque é o seu motorista modelo, então é natural se você cometer alguns deslizes.
E aí eu combinei com ele, né, e tudo, e aí fomos na Leroy Merlin aqui próximo, né, que eu tô com uma obra no apartamento onde vou me mudar, e aí eu queria ir com ele de manhã, mas aí ele teria que levar o carro no mecânico, né, no dia seguinte de manhã, então fomos naquele dia mesmo às 5 horas da tarde. E eu fiquei preocupada, porque ia anoitecer, e também seria hora do rush e tal, mas eu falei, não, tem que dirigir em qualquer horário, em qualquer trânsito, então vamos lá. E aí eu fiquei feliz também com essa disposição minha, que era uma coisa que há 6 meses eu não teria. E aí fomos, né? E aí o carro desligou em certo momento. Aí eu quis mostrar também para ele serviço, né? Quis mostrar que eu mudava rápido de marcha, estava dominando o câmbio. E aí o carro desligou também na ladeira, mas aí eu consegui fazer o carro subir depois e tal. Mas aí foi tudo bem, né? E aí eu perguntei depois para ele, e aí, o que você achou? Ele falou, não, tá dirigindo bem e tal, mas eu sou muito controlador, eu prefiro dirigir. Quando a gente sair e eu beber, aí você pega o carro. Mas eu prefiro dirigir e tal. Mas assim, eu fiquei feliz, assim, porque ele percebeu que eu sou uma motorista capaz. Me tornei uma motorista capaz. Que legal, Priscila. Eu só tenho a agradecer esse teu tempo de dar esse depoimento tão bonito, tão emocionante. Quero que você seja muito feliz, né? Que essa sua nova habilidade de dirigir. E hoje a sua vida está motorizada. Onde você precisa ir, você vai de carro. Sem dúvida, aconteceu até um episódio muito engraçado na sexta-feira. A gente ia aplicar a prova, né, no colégio. A gente trabalhava na mesma unidade e ele iria de manhã, eu iria com ele, mas ficaria de manhã e de tarde, sairia às 6 da tarde. E aí agora a gente disputa para quem vai ficar com o carro. Antigamente eu empurrava para ele, dava desculpa, não, ele vai ter que pegar um carro. Eu dava um monte de desculpa para não pegar o carro no início. E aí, na sexta-feira, né, eu perguntei a ele, esse, quer que eu dirija ou você vai dirigir? Aí ele, não, não, deixa que eu dirijo mais rápido, aquela coisa, né? Aí eu falei, tá bom. Mas aí eu falei com ele, olha, eu vou ter que ficar até 6 da tarde, você vai sair mais cedo, pega um Uber, deixa o carro comigo. Aí ele, ai, não sei, eu vou ver, eu vou pensar. Mas aí, no fim das contas, ele me esperou para a gente ir embora juntos, né? Mas aí eu fiquei feliz com isso, assim, porque agora, nossa, eu nem penso mais em ir trabalhar de ônibus, assim, porque, nossa, é um sufoco, demora demais, é desconfortável. E aí eu fico agora querendo disputar o carro com ele. Acho que hoje em dia eu dirijo mais o carro dele do que ele, assim. Legal, Priscila, muito obrigada. Você é uma pessoa muito simpática, muito agradável. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Ai, obrigada, Obrigada. Cíntia. Eu que queria agradecer muito, assim, você é uma profissional maravilhosa, excelente, muito competente. Eu quero deixar o recado aqui para todo mundo de que a Cecília, ela sabe o que faz. Então, assim, confiem. E eu realmente não dirigia nada. Então, assim, eu queria que todo mundo que estiver assistindo a esse vídeo, que tiver medo de fato, confia, pessoal. Pode demorar mais um pouco, mas assim, esse tempo todo foi super importante, porque agora para o resto da minha vida eu sei que eu vou poder dirigir e vou ter confiança em estar guiando um carro. Então, assim, tem pessoas que saem de alta com 6 meses de tratamento, tem pessoas que precisam de mais, mas assim, precisando de menos tempo ou de mais tempo, confiem, vale a pena, porque é um tratamento assim muito bem pensado, muito bem elaborado e feito por uma profissional muito gabaritada, que além de ser uma simpatia de pessoa, de saber o que está falando, de também entender de carro, porque ela dá umas dicas também de mecânica, de direção, de detalhes ali, né, do processo do carro, que também foram para mim muito valiosas. Ela é uma pessoa muito amorosa e muito sensível aos nossos estados, né, em certas situações difíceis. Então, quando a gente precisa, a Cecília fala com a gente em particular, sempre incentiva, sempre dá apoio. Quando ela percebe que a gente está querendo desistir, porque isso acontece mesmo, ela vai lá e conversa com a gente com a maior boa vontade. Então, assim, confiem, porque esse é o tratamento que dá certo, assim, 100% de certeza que quem tiver
boa vontade, disposição e tiver essa vontade de vencer o medo, segue o tratamento que vai dar muito certo. E peço desculpas aí pela minha emoção, realmente foi muito inesperada, eu não imaginava que essa emoção viria, mas de fato foi genuína mesmo. Obrigada, Priscila, obrigada pelo elogio, obrigada pela confiança, e foi maravilhoso estar com você hoje, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo.